Fala pessoal, bora desvendar de uma vez por todas a Lei 9.099 de 95? A famosa Lei do GCRIM, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, principalmente para quem foca na banca FCC. Mas olha, não precisa ser assim. Aqui a gente vai direto ao que interessa, naqueles pontos que realmente caem na prova e que vão fazer a diferença na sua aprovação. Vamos nessa? Para a gente pegar a manha do GCRIM, primeiro a gente precisa entender por que ele existe. Imagina só a cena. Uma briga boba de vizinhos, um som alto no fim de semana. Antes de 95, levar um negócio desses para a justiça era sinônimo de um processo que se arrastava, era caro, cheio de formalidade, e o resultado, quase todo mundo deixava para lá. A Lei 9.099 veio justamente para ser essa via rápida, para resolver esses pepinos menores sem toda aquela burocracia. O nosso roteiro de estudos aqui é bem direto. Primeiro, a gente entende a base do GCRIM. Depois, mergulha nas suas ferramentas principais. Na sequência, vamos ver direitinho até onde vai o poder do juizado, analisar aquela exceção que as bancas amam cobrar, e no final, a gente faz um checklist para garantir que tudo ficou na memória. Então, vamos começar pelo começo, a fundação do GCRIM. Entender os princípios que guiam essa lei não é só para decorar, sabe? É o que vai dar a lógica para interpretar qualquer questão que aparecer na prova. Eles são literalmente a alma do negócio. Tá, mas o que é o GCRIM na prática? Pensa nele como uma espécie de via expressa da justiça criminal. O foco total é resolver os crimes mais leves, os de menor potencial ofensivo e de preferência com um acordo entre as partes. A ideia é essa, resolver rápido para não deixar o sistema principal sobrecarregado. E para essa justiça expressa funcionar, ela se apoia em 5 princípios que precisam estar na ponta da língua: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Anota aí e passa um marca-texto em cima de celeridade. A busca pela rapidez é o coração do GCRIM e pode apostar, é um dos temas favoritos da FCC. O lema aqui é solucionar e não enrolar. Certo, mas como é que a lei transforma esses princípios em algo concreto? Usando 2 ferramentas muito poderosas que a gente chama de mecanismos despenalizadores. O nome assusta um pouco, mas a ideia é super simples: fazer com que um delito pequeno não vire um processo criminal gigante e demorado. E olha, saber a diferença entre essas 2 ferramentas é fundamental para a prova. De um lado, a gente tem a transação penal, que é basicamente um acordo proposto logo de cara para matar o problema no ninho. Do outro, a suspensão condicional do processo, que aparece um pouquinho depois, já com a denúncia na mesa, e coloca o processo em pausa. O objetivo dos dois é o mesmo, que é evitar uma condenação, mas o momento e as regras do jogo são bem diferentes. Agora, vamos mergulhar nos detalhes, porque é aqui que a banca gosta de pescar. A transação penal, que está lá no artigo 76, é para os crimes com pena máxima de até 2 anos, e ela acontece antes mesmo da denúncia ser oferecida. Já a suspensão condicional do artigo 89 vale para crimes com pena mínima de até 1 ano e ela surge junto com a denúncia. O que elas têm em comum? Nenhuma das duas suja a ficha da pessoa, não gera maus antecedentes. Mas, muita atenção nesse detalhe. Quem aceita a transação penal fica impedido de conseguir esse mesmo benefício de novo por 5 anos. Ok, já vimos as ferramentas, mas para quais crimes elas servem? Chegou a hora de definir a competência do GCRIM. Em outras palavras, quais são os casos que ele realmente pode julgar? A regra de ouro é essa aqui, 2 anos. Se a pena máxima de um crime não passa de 2 anos, ele é considerado de menor potencial ofensivo. E se ele é de menor potencial ofensivo, o caso é do GCRIM. Simples assim. Esse número é a régua que define tudo. Ah, mas é claro que a prova não ia facilitar tanto, né? E se a pessoa comete não um, mas vários crimes desses de uma vez só? O famoso concurso de crimes. Como é que fica? O caso ainda vai para o GCRIM? A resposta para essa pergunta vem direto do STJ e é um ponto que não dá para esquecer de jeito nenhum. No concurso de crimes, as penas são somadas para definir quem vai julgar. Não adianta olhar cada crime separado. O cálculo é bem simples. Lista os crimes, pega a pena máxima de cada um e soma tudo. Se o resultado dessa soma passar de 2 anos, acabou a conversa. O caso sai do GCRIM e vai para a Justiça Comum. É um detalhe bem técnico, mas que derruba muita gente na hora da prova. Agora, a gente chega no ponto que, olha, se for para guardar uma única informação de tudo que a gente falou, que seja esta: a grande exceção.
a situação onde, mesmo a pena do crime sendo baixinha, a Lei 9.099 não pode ser aplicada de jeito nenhum. É a pegadinha clássica de concurso. É bom ter isso em mente. Os benefícios do GCRIM não são um direito absoluto, um vale-tudo para o réu. E existe uma situação específica em que a porta se fecha completamente. Vamos trazer para um exemplo bem prático para não restar dúvida. Um crime de ameaça, que tem uma pena baixa, mas que foi cometido dentro de casa contra uma mulher no contexto de violência doméstica. Será que o agressor pode chegar lá e fazer um acordo para se livrar do processo? A resposta é um gigantesco e categórico não. E isso não é uma opinião, está escrito, cravado na súmula 536 do STJ. Então guarde isso a ferro e fogo. Quando o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, a Lei 9.099 é totalmente afastada, não se aplica, ponto. E a proteção é tão séria que o STJ foi além. Em casos de violência doméstica, também não cabe aplicar o princípio da insignificância, nem aquela famosa substituição da pena por pagamento de cestas básicas. A mensagem do judiciário aqui é bem clara. A proteção da vítima nesses casos é prioridade absoluta. Muito bem, passamos pelos pontos mais quentes do GCRIM. Agora é hora daquela revisão relâmpago, aquele checklist final para chegar com tudo fresquinho na memória no dia da prova. Vamos lá, recapitulando. Primeiro, o objetivo do GCRIM é resolver de forma rápida crimes com pena de até 2 anos. Segundo, os mecanismos são a transação antes da denúncia e a suspensão com a denúncia. Terceiro, tem mais de um crime? Soma as penas para ver se fica no GCRIM. Quarto, a regra de ouro. Lei Maria da Penha e GCRIM não se misturam. E por fim, aquele detalhe. A transação não suja a ficha, mas deixa a pessoa 5 anos sem poder usar o benefício de novo. Com essa estrutura em mente, a regra geral dos 2 anos, as 2 ferramentas principais e, claro, a exceção absoluta da Lei Maria da Penha, a Lei 9.099 deixa de ser tão complicada, né? Dominar esses pontos é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. É garantir aquelas questões que fazem toda a diferença. Agora, é seguir firme nos estudos.